Se tinha uma coisa que me chamava a atenção nos anos 90, era ver meus jogos de videogame favoritos sendo adaptados para outras mídias, seja em séries, filmes ou animações. Mesmo quando o resultado era um completo desastre, só o fato de ver aqueles personagens fora da tela dos consoles já era empolgante pra caramba. Só que em meio a tantas adaptações patéticas, hora ou outra nos deparávamos com alguma coisa que valia toda a nossa atenção. Street Fighter, por exemplo, nos rendeu coisas muito boas, como por exemplo o excelente filme animado do qual eu já cobri aqui no canal, e também o anime de 29 episódios intitulado de Street Fighter 2 Victory. E é desse que quero falar hoje com vocês. Essa é possivelmente uma das obras mais lembradas quando o assunto é adaptação de Street Fighter, e também é uma das mais comentadas entre os fãs. E eu mesmo me lembro de ter assistido a esse anime várias vezes nas manhãs de sábado do SBT, lá nos anos 90. E depois de adulto eu voltei a revisitar esse anime várias vezes, inclusive para poder fazer este vídeo. Mas será que ele sobreviveu ao teste do tempo, ou é a nostalgia falando mais alto? Para quem não sabe, a minha proposta com Envelheceu Bem é pegar uma obra um pouco ou muito antiga e ver se ela ainda mantém um padrão de qualidade aceitável para os dias de hoje. Isso independentemente do sucesso ou boa aceitação do público que ela tenha tido quando foi lançada. Então sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu refúgio nerd onde filmes, séries e histórias em quadrinhos se encontram. Vamos descobrir se Street Fighter 2 Victory envelheceu bem. Antes de falar da história, eu preciso fazer dois adendos em relação ao meu vídeo do filme animado de Street Fighter. O primeiro deles é que vi muitas pessoas confundirem o filme com a série do Victory. Pude constatar isso nos comentários dos vídeos e até em conversas que tive com colegas após mostrar o meu vídeo. E não encarem isso como uma crítica, a minha intenção não é essa. Isso só mostra o quanto a série foi popular no Brasil em relação ao filme animado. Afinal de contas, creio que Street Fighter 2 Victory foi muito mais reprisado no SBT se comparado ao seu longa-metragem animado. Mas quero que fique bem claro neste vídeo que o filme animado de 1994 é uma coisa e a série Street Fighter 2 Victory é outra. Por sinal, essas obras não possuem nenhum tipo de ligação uma com a outra, tendo em comum apenas o fato que ambas tiveram Guizaburo Tsuji como diretor. O segundo adendo é sobre um deslize que eu mesmo cometi no vídeo do filme, pois lá eu menciono que fora do Japão, a produção foi lançada direto para o VHS, e não houve sequer uma campanha de lançamento para os cinemas. Só que diversas pessoas vieram me corrigir e dizer que assistiram sim ao filme nos cinemas do Brasil. Felizmente, 99% desses comentários foram bem educados. Como foram várias pessoas que disseram essa mesma coisa, eu decidi pesquisar. O que eu descobri foi o seguinte: em 1996, 2 anos após o lançamento do filme no Japão, os produtos relacionados a Street Fighter começaram a chegar no Brasil. Neste caso, os filmes, live actions e séries. E meio que foi tudo ao mesmo tempo. Naquela época, aqueles que adquiriram os direitos de exibição de Street Fighter no nosso país fizeram uma campanha de lançamento do filme animado nos cinemas, que foi onde muitos de vocês chegaram a assistir. Contudo, o Brasil foi uma exceção nessa história, e essa exibição nos cinemas só aconteceu por conta de terceiros, não tendo nada a ver com a Capcom ou com a produtora original do filme. A informação que passei no vídeo não estava errada, afinal de contas, essa foi a realidade em todo o resto do mundo, e de fato não houve interesse pela Capcom em trazer o filme nos cinemas fora do Japão, mas de fato tivemos essa exibição 2 anos depois do lançamento oficial, e essa é uma informação que teria ficado muito legal naquele vídeo. Eu deixei a explicação mais detalhada na aba de comunidade do canal, e também no fixado daquele vídeo. E caso você ainda não tenha assistido ao vídeo do filme animado, eu vou deixar ele aqui nos cards para você assistir depois desse vídeo. Agora vamos parar de enrolação e falar do Street Fighter 2 Victory, que é o tema deste vídeo. Por se tratar de uma série com vários episódios, seria impossível abordar ponto a ponto do enredo sem que o vídeo ficasse com um tamanho gigantesco. Então, para manter o dinamismo, eu vou me ater ao panorama geral da narrativa, mesmo porque o anime ainda é bastante acessível nos dias de hoje, estando disponível dublado na Amazon Prime Video, pelo menos até a data em que gravo este vídeo. Em Street Fighter 2 Victory, acompanhamos Ryu e Ken, 2 amigos inseparáveis que treinaram artes marciais juntos durante toda a infância, e que são verdadeiros amantes das lutas.
Após levarem uma surra do Coronel Gaio logo no primeiro episódio, Ryu e Ken percebem que o mundo está repleto de lutadores poderosos. Então decidem partir para uma viagem por diversos lugares, em busca de aperfeiçoamento e de combates contra adversários habilidosos. Chegou seu fim! Nós podemos ficar viajando por esse mundo afora. Enfrentaremos verdadeiros campeões anônimos, gente mais forte do que nós. Você vem comigo? O que você acha, Ryu? Ao longo da jornada, eles não só encontram lutadores competentes, como também fazem importantes aliados. Entre eles, Chun-Li, que até os acompanha em diversas aventuras, e também Fei Long. Claro, por se tratar de Street Fighter, eles eventualmente vão cruzar o caminho da organização criminosa Shadaloo, liderada pelo ditador M. Bison. Esta é a premissa principal do anime, que assim como no filme, teve como base a edição Super Street Fighter 2 Turbo, que naquele momento era a mais completa do game. E quanto à fidelidade com o material original, Street Fighter 2 Victory faz um bom trabalho? Olha, eu diria que sim, na medida do possível, mas temos aqui algumas pequenas diferenças, umas boas e outras nem tanto, mas eu quero comentar sobre cada uma delas com vocês. Venham comigo! Street Fighter 2 Victory é mais um daqueles famosos casos que se utilizam da famosa liberdade poética para poder trazer mais doses de drama para a obra. Isso por si só não é um problema, e eu diria que neste caso está dentro do esperado na maior parte do tempo. Afinal de contas, como eu já falei várias vezes aqui, nesta época a história dos jogos de luta não era algo tão claro, e tudo ficava restrito aos manuais ou pequenos textos apresentados nos jogos, que serviam apenas para contextualizar alguns momentos e não traziam clareza sobre o que era ou não canônico. Neste caso em específico, temos algo que vai além das lutas, por mais que elas ainda sejam um dos focos da narrativa, mas também somos apresentados a uma jornada de desenvolvimento dos nossos protagonistas, tanto em suas forças quanto em seus amadurecimentos pessoais. Algo muito mais profundo do que foi visto no filme animado de 94, por exemplo. E até mesmo os jogos de Street Fighter, ou qualquer game de luta daquela época, passavam longe de conseguir transmitir esse tipo de profundidade. Além disso, as magias, como o tradicional Hadouken, são vistos como algo ainda mais especial. Não que antes não fosse, mas aqui fica claro que é algo extremamente poderoso e difícil de ser executado. E o próprio Ryu passa vários episódios ali treinando e mexendo os braços para tentar dominar o Hadouken. E ele fica naquele treinamento e passa episódio e nada. Mas na hora que ele consegue, é muito legal. E isso é bem legal, diga-se de passagem, pois não seria nem um pouco interessante ver os personagens spamando magia o tempo todo. O lado ruim é que não temos outras magias vindos de outros personagens, como o Sonic Boom do Gaio, o Tiger do Sagat ou o Kikouken da Chun-Li. Mas não é algo que chega a comprometer a experiência e pode perfeitamente ser encarado como uma interpretação diferenciada do mundo de Street Fighter. E no meio de toda essa brincadeira, como foi que ficaram os personagens? Vamos falar um pouco de cada um deles agora. Mas antes disso, eu convido todos vocês a deixarem o like e se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, pois isso me incentiva e me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o canal. Aproveitem também e comentem aqui embaixo como foi que vocês conheceram Street Fighter 2 Victory e qual que é o momento favorito de vocês do anime. Algo curioso sobre essa série é que normalmente ela é citada pelos fãs devido à sua grande fidelidade com os jogos. Só que além das mudanças que eu já citei, existem outras que são bem aparentes, que vão desde a aparência dos personagens e também os seus traços de personalidade. Vamos começar por Ryu, que nos jogos é conhecido por sua natureza solitária e também por estar sempre sério na maior parte do tempo. Em Victory, ele é o oposto disso, sendo um cara mais extrovertido e brincalhão. Inclusive, em alguns momentos, ele até serve como um alívio cômico. É importante destacar que em comparação aos jogos, tanto Ryu quanto Ken são bem mais jovens, tendo aproximadamente 17 anos cada um. O que pelo menos pode explicar a diferença de personalidade.
Além disso, os cabelos de Ryu são muito mais curtos nessa animação, possuem um formato espetado, sendo bem diferente do que é visto nos jogos. Já o seu parceiro de viagem, Ken Master, está bem mais próximo dos games, tanto na aparência quanto na personalidade. Entretanto, nessa série, ele não aprende exatamente o Hadouken. Ele até chega a dominar a energia Hadou, mas no lugar de concentrar ela e disparar uma bola de energia igual ao que o Ryu faz, ele opta por combinar todo esse poder com seu Shoryuken, ao qual ele batiza de Hadou Shoryuken. E olha, sendo bem sincero, eu gosto disso. Isso são detalhes que ajudam a diferenciar os dois personagens, já que por muito tempo nos jogos, eles eram basicamente a mesma coisa. O que a série fez foi algo que os jogos já vinham tentando fazer há um tempo. Na primeira atualização do Street Fighter 2, o Hadouken do Ryu era visivelmente mais poderoso. No entanto, o Ken ele tinha um Shoryuken com alcance maior. Também tivemos alterações na personagem Chun-Li, já que aqui o seu pai está vivo e até participa de diversos episódios. Então toda aquela motivação de vingança contra Bison e Shadaloo não marcam presença aqui. Só que ela é introduzida de uma maneira tão natural na série que essa pequena mudança em seu background pouco afeta na experiência. Aliás, as interações entre Ryu, Ken e Chun-Li, em alguns momentos também com Fei Long, são excelentes. Por sinal, se vocês assistirem ao meu vídeo de Mortal Kombat Os Defensores da Terra, sabem que eu critiquei bastante o quão vazio era o desenvolvimento dos personagens daquela série. Felizmente, Street Fighter 2 Victory vai pelo caminho oposto, e aqui cada um dos personagens é trabalhado com bastante cuidado. Assim como a história como um todo, toda a narrativa dos episódios é bem conectada e amarradinha, o que torna a experiência bastante satisfatória. Tá bom, tô elogiando muito esse negócio, vamos criticar um pouquinho agora. Embora eu acredite que algumas mudanças tenham ficado interessantes, existem outras que não tem como defender, pois elas simplesmente descaracterizam alguns personagens, além de também afetar a importância deles dentro da série. Vou começar falando do Sagat, que está entre os principais rivais de Ryu, perdendo apenas para o Ken. Claro, pelo menos nos jogos, porque no anime parte desse impacto é perdido. Ryu conhece Sagat na prisão, em um arco de 2 episódios, onde arma uma cilada para que o nosso protagonista seja preso. Durante essa breve estadia no presídio, Ryu confronta Sagat, devido a alguns pequenos desentendimentos que são narrados ao longo dos episódios, e também porque ele queria aprender sobre o estilo Muay Thai. E bom, a luta é bem sem graça para falar a verdade, e não chega nem perto de transmitir a sensação de que ali estava nascendo uma rivalidade. Realmente você é inteligente. Estou vendo que já entendeu o segredo do Muay Thai. Finalmente o campeão usou o golpe predileto dele. Fazia tempo que não usava o Tiger Knee. Vamos lembrar que em Street Fighter 2, o filme animado, começamos vendo um confronto épico entre os dois lutadores, com direito ao Ryu deixando uma cicatriz no peito do Sagat e finalizando o combate com um Hadouken. Em Victory, o Sagat sequer fica com a sua cicatriz e também não usa o seu característico tapa-olho. Outro ponto estranho é que tanto o Ryu quanto o Sagat usam luvas durante o combate, semelhante às luvas de boxe. O meu pouco conhecimento em artes marciais me diz que luvas é algo presente no Muay Thai, mas poxa vida, precisava adicionar esse elemento aqui? Por sinal, existe um outro personagem que irei abordar mais para frente, que esse sim deveria usar luvas de boxe, mas que sequer chegou a lutar no anime. Chegarei nele em breve. Por hora, queria fazer um breve comentário sobre o Dhalsim, o famoso monge que nos jogos consegue esticar seus braços e pernas e usa magias de fogo. Em Victory, ele não chega a lutar, e basicamente a sua função na história é instruir o Ryu a dominar a energia Hadou, algo bastante admirável, mas pode decepcionar os fãs do monge que esperavam ver ele em ação. Antes vocês têm que ouvir com atenção. Lembrem-se de que a caverna é um espelho que reflete o que existe em suas mentes. Estejam cientes de que encarar a própria mente é uma coisa horrível. Minha personagem feminina favorita de Street Fighter é a Camille, só que aqui, além do seu visual, também temos parte de seu background simplesmente apagado. Para quem não sabe, nos jogos, Camille era uma doll que trabalhava como assassina da Shadaloo.
No entanto, ela se liberta do controle de Bison e então inicia uma jornada por vingança. No Victory, ela é apenas uma mercenária contratada, e sendo bem sincero, eu fico na dúvida se acho isso bom ou ruim, porque a participação dela na série é bem legal. Só que fico imaginando como seria se ela tivesse sido encaixada na narrativa de maneira fiel ao material original. Agora chegou a hora de falarmos dele, Balrog, o lutador de boxe, que é uma homenagem ao lutador Mike Tyson, e que aqui sequer vemos ele lutando. Na série, o personagem é apresentado como um agente da Interpol, mas que se revela como um espião infiltrado que está vazando informações para Shadaloo. De todos os personagens, esse provavelmente foi o mais mal adaptado, e caso você seja fã do Balrog nos jogos, não espere grandes feitos por parte dele nessa série. Foi melhor dar as luvas de boxe pro Sagat, né? Vale destacar também que não tivemos a participação de personagens como Blanca, E-Honda, DJ e T-Hawk, embora que alguns deles apareçam na segunda abertura japonesa do anime. E bom, nada contra esses personagens, até considero eles bem legais, mas não é como se tivessem feito falta na trama principal. Já o Akuma pode ser visto em diversos momentos, mas não como um personagem presente na trama. O que temos aqui são algumas aparições de poucos segundos, que funcionam mais como easter eggs. É quase como um Onde Está o Wally, só que neste caso é um Onde Está o Akuma. Acho que é por causa do contrabando de armas e drogas. Só pode ser por isso. Acredito que muitos de vocês estejam esperando eu falar do Nash, onde o visual dele não tem nada a ver com o do jogo. Só que nesse caso aqui eu não tenho muito o que reclamar não, viu? Isso porque quando essa série foi produzida, não existia um visual oficial do Nash. E Street Fighter Alpha, que é onde o personagem é apresentado pela primeira vez, canonicamente, ainda não havia sido lançado. Então não tem muito o que reclamar. Eu separei aqui alguns dos meus momentos favoritos de Street Fighter 2 Victory e quero comentar cada um deles com vocês. O primeiro deles acontece logo no primeiro episódio, que é a luta com Gaio contra o Ryu, onde ele finaliza o nosso protagonista com um golpe clássico do game. Chegou seu fim! Ainda no começo do anime, acho fantástico o rápido confronto entre Ken e Fei Long. Tudo aqui é perfeito. O fato de que Fei Long escolheu lutar contra Ken ao invés de Ryu, que por sinal o protagonista estava se exibindo, o fato de que era para ser uma luta para o próximo filme do Fei Long, mas ele queria que fosse o mais real possível, e também o Ken aplicando os clássicos Tatsumaki Senpukiaku e o Shoryuken no final do combate. É claro que eu não poderia deixar de mencionar o momento em que o Ryu soltou o primeiro Hadouken. Hadouken! Uma das lutas mais lembradas de Street Fighter 2 Victory é a do Ken contra o Vega, e não é pra menos. Este é um confronto brutal e bastante sangrento. Por sinal, Vega sempre figura grandes momentos nas produções de Street Fighter. No vídeo que fiz do filme animado, eu havia citado a luta dele contra Chun-Li, e aqui trago a participação dele novamente. Como eu já havia dito anteriormente, o Ken não condensa a força Hadou em uma bola de energia, mas ele combina essa energia com o poderoso Shoryuken, ou Hadou Shoryuken, que é como ele batiza a técnica. E o momento em que isso acontece pela primeira vez é tão emblemático quanto foi o do Ryu.
A morte do Nash é algo que era comentado nos jogos, mas até então não havíamos presenciado este acontecimento. Em Victory, não só vemos como também presenciamos o desespero do Gaio ao perceber que algo de errado está acontecendo com seu amigo. Gaio, tome cuidado, esse cara, isso é terrível. Nash, onde você está? Responda, Nash! Por último, mas não menos importante, o confronto final de Ken e Ryu contra Bison, finalizando a série com chave de ouro. Hurricane Kick! Shoryuken! Hadouken! O mais curioso de tudo isso é que mesmo com os meus criticismos, nada disso consegue tirar o brilho de Street Fighter 2 Victory. E existe uma razão para isso, que é o carisma dos personagens, principalmente nos protagonistas, Ryu e Ken. Tanto é que não demora muito para que o espectador fique totalmente engajado nas motivações de cada um deles. Além disso, o ritmo da narrativa é ótimo e não cansa. Essa é uma série bem fácil de se maratonar. Deixo aqui também o destaque para a dublagem brasileira, que não só conseguiu encaixar uma voz que combine em cada personagem, como também acrescentou alguns maneirismos que basicamente viraram marcas registradas dos personagens. Você já deve ter ouvido diversas vezes o Ken falar: "Ih, ó o cara, hein?" Pois bem, isso não estava no texto original. Aparentemente, o dublador Sérgio Moreno, que é quem empresta a voz para o Ken, costumava usar essa expressão em seu dia a dia, e um belo dia, enquanto dublava Street Fighter, acrescentou isso ao texto, o que basicamente criou um bordão para o personagem, pelo menos em terras brasileiras. Outro detalhe curioso é que a dublagem de Street Fighter 2 Victory foi dirigida pelo dublador Nelson Machado. Sim, ele mesmo, a voz do Kiko do seriado Chaves, do Chuck do Brinquedo Assassino e vários outros. E ele não só dirigiu o anime do Victory, como ele também dirigiu tudo de Street Fighter que teve naquela época. O filme animado, o desenho americano, o live action do Van Damme. Tudo de Street Fighter foi dirigido por ele. Mas vocês sabiam que se não fosse pelo Nelson Machado, a dublagem de Street Fighter 2 Victory poderia ter ficado comprometida? E hoje talvez eu estaria aqui dizendo que Street Fighter 2 Victory não envelheceu bem, pelo menos no aspecto da dublagem. Felizmente, não foi isso que aconteceu. Para explicar isso um pouco melhor, eu vou deixar aqui um trecho de uma entrevista que o Nelson Machado deu para o camarada Ricardo Cruz. Se liga só. A tradução veio com tinha algumas ordens ali atrás, de nome de golpe. Sim. Só que era tudo em inglês, ou seja, era a visão americana dessas coisas. E aí ele juntava as duas mãos, e a ordem que veio escrita em inglês era que ele gritava Fireball. Ele tinha que traduzir para Bola de Fogo! Nossa. Mas alguma coisa bateu na minha cabeça. Ia traumatizar. Eu já vi essas figuras. Sabe onde eu vi? No shopping. Tem uma máquina lá e tem esses bonequinhos aqui lutando e a molecada passa o dia inteiro jogando aquela porra. Eu vou lá, colei no lado dos moleques. Como chama esse cara? Como chama esse cara? O que ele falou aqui? Ele falou Hadouken. E como é esse? Maravilha. Aqui no Brasil é isso que se sabe. Todo mundo já sabe, já conhece. Se eu vou chamar isso de bola de fogo, vão me matar. Nossa. Eu vou deixar o link dessa entrevista completa nos comentários fixados deste vídeo. E aproveitem também e se inscrevam lá no canal do Ricardo Cruz, pois vale muito a pena. Agora imagine se o cara não tivesse tido esse cuidado. Como seria ver o Ryu gritando bola de fogo no lugar de Hadouken? Por conta disso, muito obrigado, Nelson Machado. Outro aspecto que é bastante favorável para essa série é a sua qualidade de animação. O traço é ótimo e traz toda aquela estética de anime dos anos 90, ao qual já deixei claro gostar bastante em vídeos anteriores. Não é nada comparado ao filme animado de 94, mas aí seria injustiça demais com o Victory, mesmo porque é evidente que o orçamento aqui é bem inferior. O que importa é que mesmo em 2025, esses traços ainda se mantêm bastante funcionais. Diante disso, fica bem evidente que o meu veredito para Street Fighter 2 Victory é bastante positivo, e com isso, terminamos o que tinha de melhor sobre Street Fighter nos anos 90. O que nos resta agora são produções de qualidades duvidosas, como o desenho americano e o live action do Van Damme, aos quais com certeza serão abordados em algum momento aqui no canal. Para que isso aconteça, eu peço para que vocês deixem o seu like, se inscrevam caso não sejam inscritos, ativem os sininhos de notificações e comentem aqui embaixo, pois eu faço questão de ler todos os comentários.
Aliás, vocês sabiam que Mortal Kombat, um dos principais rivais de Street Fighter nos jogos, também teve uma série animada? Tem um vídeo aqui no canal onde eu analiso esse desenho animado e eu convido todos vocês a assistirem, o link dele vai estar aqui do lado. E eu aguardo muito vocês em uma próxima oportunidade.